Você já sentiu que, por mais que se esforce, parece existir uma barreira invisível impedindo as coisas de avançarem? Você trabalha, você tenta melhorar, você faz planos. Você ora, você luta diariamente para construir uma vida melhor. Mas, mesmo assim, parece que algo trava o processo. É como se você estivesse empurrando uma porta pesada que nunca abre completamente. Talvez você tenha experimentado isso na vida financeira. Talvez nos relacionamentos. Talvez na saúde emocional. Talvez nos seus projetos. Talvez na sua caminhada espiritual. E depois de tantas tentativas, surge aquela pergunta silenciosa: por que nada parece dar certo para mim? Hoje eu quero mostrar algo que pode mudar completamente sua perspectiva. Porque a Bíblia revela que existem princípios que governam os resultados da nossa vida. Não estou falando de sorte. Não estou falando de coincidência. Não estou falando de fórmulas mágicas. Estou falando de princípios. Princípios que funcionaram para homens e mulheres que enfrentaram crises enormes. Princípios que transformaram desertos em jardins. Princípios que continuam funcionando até hoje. E neste vídeo eu vou compartilhar 3 chaves poderosas que podem iniciar uma verdadeira virada na sua vida. Mas antes de revelar a primeira chave, quero fazer um convite. Escreva agora nos comentários: eu ativo minha virada. Escreva como um posicionamento. Escreva como alguém que decidiu abandonar a mentalidade da derrota. Escreva como alguém que acredita que novos capítulos podem começar. Porque toda mudança exterior começa com uma decisão interior. Agora vamos à primeira chave. A chave da primazia e do solo seco. Quando pensamos em prosperidade, normalmente imaginamos condições favoráveis. Pensamos em oportunidades abundantes. Pensamos em recursos disponíveis. Pensamos em um cenário perfeito. Mas a Bíblia nos apresenta uma história surpreendente. A história de Isaque. Em Gênesis 26 encontramos um período de fome. Não era apenas uma dificuldade passageira, era uma crise severa. O tipo de crise que gera medo coletivo. O tipo de crise que faz as pessoas perderem a esperança. O tipo de crise que convence muita gente a desistir. E é justamente nesse cenário que Deus dá uma direção a Isaque. Enquanto todos estavam olhando para a seca, Deus estava mostrando um caminho. Enquanto todos observavam a crise, Deus estava revelando uma estratégia. E aqui existe um segredo poderoso. A maioria das pessoas toma decisões baseadas no que vê, mas os homens e mulheres que mudaram a história tomaram decisões baseadas no que ouviram de Deus. Perceba a diferença. Uma pessoa olha para o problema. A outra procura direção. Uma olha para a escassez. A outra procura sabedoria. Uma reage ao ambiente. A outra responde ao propósito. Isaque escolheu ouvir. E foi exatamente essa escolha que mudou seu destino. Talvez hoje você esteja cercado por relatórios negativos. Talvez as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Talvez existam razões suficientes para sentir medo. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Quem está guiando suas decisões? O medo ou a direção? Porque aquilo que governa suas decisões acaba governando seu destino. A primeira chave para fazer tudo começar a dar certo é entender a lei da primazia. Primazia significa colocar Deus em primeiro lugar. Significa buscar direção antes de agir. Significa ouvir antes de correr. Significa consultar a sabedoria antes de seguir os impulsos. Vivemos numa geração acelerada. Todo mundo quer respostas rápidas. Todo mundo quer resultados imediatos. Todo mundo quer correr. Mas muitas vezes a velocidade nos faz perder a direção. E não existe nada mais perigoso do que correr rápido na direção errada. Isaque prosperou porque ouviu. Ele não ignorou a realidade, mas também não permitiu que a realidade fosse sua única referência.
Ele escolheu ouvir a voz que estava acima das circunstâncias. E isso nos leva a uma pergunta prática. Como está sua rotina de escuta? Quanto tempo você dedica para ouvir? Quanto tempo você dedica para refletir? Quanto tempo você dedica para silenciar o barulho? Muitas pessoas querem direção divina sem criar espaço para ouvir. Querem clareza vivendo em distração constante. Querem sabedoria enquanto alimentam ruído o dia inteiro. Mas direção exige silêncio. Sabedoria exige atenção. Clareza exige espaço. Talvez uma das decisões mais importantes da sua semana seja criar momentos de silêncio, momentos sem notificações, momentos sem correria, momentos sem distrações, momentos onde você possa reorganizar seus pensamentos, porque é nesse ambiente que muitas respostas aparecem. É nesse ambiente que a direção se torna clara. É nesse ambiente que Deus fala ao coração. E quando Isaac ouviu a direção, ele fez algo extraordinário. Ele semeou em plena crise, em plena seca, em plena escassez, enquanto outros estavam reclamando, enquanto outros estavam fugindo, enquanto outros estavam paralisados, ele plantou. Isso nos ensina uma verdade poderosa. A prosperidade não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da obediência em meio aos problemas. Muitas pessoas esperam condições perfeitas para agir, mas as condições perfeitas raramente chegam. Os resultados começam quando decidimos agir com sabedoria mesmo em cenários imperfeitos. E aqui encontramos um princípio fundamental. Tudo começa a dar certo quando paramos de esperar o momento perfeito e começamos a obedecer à direção certa. A segunda chave é ainda mais profunda. O governo da mente. Porque nada consegue permanecer organizado do lado de fora quando existe caos constante do lado de dentro. Muitas pessoas tentam mudar resultados sem mudar pensamentos. Tentam mudar circunstâncias sem mudar mentalidade. Tentam mudar comportamentos sem mudar crenças. Mas a Bíblia nos apresenta um princípio extraordinário em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, observe. A transformação não começa nas circunstâncias, começa na mente. Tudo aquilo que você faz nasce primeiro em forma de pensamento, toda decisão, toda escolha, toda atitude, todo hábito. Tudo passa primeiro pelo território da mente. Por isso quero que você guarde uma frase. Sua mente é território de paz. Repita isso mentalmente. Sua mente é território de paz. Porque existe uma guerra acontecendo diariamente, uma guerra silenciosa, uma guerra invisível, uma guerra de pensamentos, pensamentos de medo, pensamentos de fracasso, pensamentos de comparação, pensamentos de culpa, pensamentos de insuficiência. E se você não assumir o governo da sua mente, esses pensamentos acabarão governando sua vida. Muitas vezes o problema não é o que está acontecendo. O problema é a interpretação que estamos dando ao que está acontecendo. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação. Uma cresce, outra desiste. Uma aprende, outra reclama. Uma amadurece, outra se torna amarga. O que faz a diferença? A mentalidade. É por isso que renovar a mente é tão importante. Renovar a mente significa substituir mentiras por verdades. Substituir medo por confiança. Substituir ruído por direção. Substituir ansiedade por propósito. E essa renovação não acontece uma única vez. Ela acontece diariamente. Todos os dias você precisa decidir quais pensamentos vai alimentar. Todos os dias você precisa decidir quais vozes terão acesso à sua mente. Todos os dias você precisa escolher entre alimentar esperança ou alimentar preocupação. Porque aquilo que você alimenta cresce. Se alimenta o medo cresce. Se alimenta a ansiedade cresce. Se alimenta a reclamação cresce. Mas se alimenta a fé cresce. Se alimenta a gratidão cresce. Se alimenta a
a sabedoria cresce. E quando sua mente muda, sua forma de viver começa a mudar também. Agora chegamos à terceira chave. E talvez esta seja a mais importante de todas. Porque muitas pessoas recebem uma direção de Deus. Muitas pessoas têm fé. Muitas pessoas começam motivadas. Mas poucas permanecem constantes tempo suficiente para ver o resultado. É por isso que a terceira chave para fazer tudo começar a dar certo na sua vida é aprender o princípio da constância que existia em Daniel. Daniel viveu em um ambiente completamente contrário aos seus valores. Ele foi levado cativo para uma terra estranha. Mudaram sua cultura, mudaram seu idioma. Mudaram seu ambiente. Tentaram mudar sua identidade. Mas havia algo que ninguém conseguia mudar: sua disciplina espiritual. Enquanto muitos dependiam das circunstâncias para permanecer firmes, Daniel dependia de princípios. E essa é uma diferença gigantesca. Quem depende de motivação vive em altos e baixos. Quem depende de princípios continua caminhando mesmo quando não sente vontade. A maioria das pessoas quer resultados extraordinários vivendo de maneira comum. Querem colheitas gigantescas plantando apenas de vez em quando. Querem uma vida transformada sem transformar seus hábitos. Mas Deus trabalha através da constância. Observe a natureza. Uma árvore não cresce em um dia. Um rio não abre seu caminho em uma semana. Uma semente não produz fruto instantaneamente. Tudo cresce através da repetição. Tudo cresce através da continuidade. Tudo cresce através da perseverança. E é exatamente assim que Deus trabalha na vida das pessoas. O problema é que vivemos em uma geração apaixonada por resultados rápidos. Queremos respostas imediatas. Queremos mudanças instantâneas. Queremos prosperidade sem processo. Queremos vitórias sem preparação. Mas o reino de Deus opera por princípios diferentes. Jesus comparou o reino a uma semente. Porque a semente ensina algo poderoso. Primeiro você planta, depois espera. Depois cuida, depois protege. Depois persevera e somente então colhe. A colheita é pública, mas o crescimento acontece no silêncio. Daniel entendia isso, por isso sua rotina era inegociável. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Perceba algo impressionante. Ele não começou a orar quando surgiu o problema, ele já orava antes. Ele não buscou Deus apenas durante a crise. Ele já tinha construído intimidade antes da crise chegar. E aqui existe uma lição poderosa. Muitas pessoas tentam construir uma fé forte durante a tempestade. Mas Daniel construiu sua fé durante os dias tranquilos. Por isso conseguiu permanecer firme durante os dias difíceis. Quando o decreto foi assinado proibindo a oração, Daniel não entrou em pânico. Ele não negociou seus princípios. Ele não procurou atalhos. Ele não mudou sua rotina. Ele continuou fazendo exatamente aquilo que sempre fazia. Isso é maturidade espiritual. É permanecer fiel quando seria mais fácil desistir. É continuar caminhando quando ninguém está olhando. É manter os princípios quando não existe recompensa imediata. Porque a verdade é que aquilo que você faz repetidamente determina quem você se torna. Uma oração isolada pode mudar um momento, mas uma vida de oração muda um destino. Uma leitura bíblica ocasional pode inspirar um dia, mas uma rotina na palavra transforma uma mente. Uma atitude correta pode resolver um problema, mas um hábito correto constrói uma vida. Daniel não era extraordinário por causa de um único ato. Ele era extraordinário porque fazia consistentemente as coisas certas. E é exatamente isso que faz tudo começar a dar certo. Não são decisões gigantescas tomadas uma vez por ano. São pequenas decisões tomadas todos os dias. É acordar e escolher a paz. É acordar e escolher a gratidão. É acordar e escolher a disciplina. É acordar e escolher confiar em Deus dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. É assim que os destinos são construídos.
E talvez você esteja pensando, mas minha vida parece parada, eu faço as coisas certas e não vejo resultados. Eu oro e nada muda, eu tento melhorar e continuo enfrentando dificuldades. Se esse é o seu pensamento, lembre-se de algo. A raiz cresce antes do fruto aparecer. Antes que alguém veja a árvore, existe um longo período invisível acontecendo debaixo da terra. E muitas vezes Deus está trabalhando exatamente assim na sua vida. Você não vê, você não sente, você não entende. Mas as raízes estão crescendo, a força está sendo construída, o caráter está sendo moldado, a sabedoria está sendo desenvolvida. E quando chegar o momento certo, aquilo que estava escondido se tornará visível. Foi exatamente assim com Daniel. Durante anos ele permaneceu fiel. Durante anos ele foi constante. Durante anos ele escolheu obedecer. E então chegou o dia em que reis reconheceram a excelência que Deus havia colocado sobre sua vida. A promoção não aconteceu por acaso. Foi consequência da constância. O favor não apareceu do nada. Foi resultado da disciplina. O sucesso não caiu do céu. Foi construído diariamente. E o mesmo princípio continua funcionando hoje. Talvez a sua virada esteja mais próxima do que você imagina. Talvez aquilo que você chama de atraso seja apenas preparação. Talvez Deus esteja fortalecendo suas raízes antes de revelar seus frutos. Por isso, não desista. Não abandone a semente porque ainda não viu a colheita. Não abandone a oração porque ainda não viu a resposta. Não abandone a fé porque ainda não viu o milagre. Continue, permaneça, persista. Porque a constância sempre vence a intensidade temporária. Uma pequena disciplina repetida diariamente é mais poderosa do que uma grande explosão de motivação que dura apenas alguns dias. Agora vamos transformar essa mensagem em ação. Porque conhecimento sem prática não gera transformação. Se você quer que as coisas comecem a dar certo, comece aplicando estes princípios hoje. Primeiro, separe um momento diário para Deus. Não precisa começar com 1 hora. Comece com 10 minutos. Mas seja consistente. Segundo, proteja sua mente. Nem toda voz merece espaço dentro da sua cabeça. Nem toda opinião merece atenção. Nem toda notícia merece sua energia emocional. Terceiro, faça diariamente algo que aproxime você da vida que deseja construir. Pequenos passos geram grandes resultados. Quarto, pratique a gratidão. Antes de reclamar do que falta, agradeça pelo que já existe. Quinto, aprenda a esperar. Nem tudo acontece no seu tempo, mas tudo acontece no tempo certo de Deus. E quando você combina direção divina, renovação mental e constância espiritual, algo extraordinário começa a acontecer. As portas começam a se abrir, as oportunidades começam a surgir, a clareza começa a aparecer, a paz começa a governar. E mesmo quando os desafios continuam existindo, você deixa de ser controlado por eles, porque agora existe algo maior dentro de você. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti cada pessoa que ouviu esta mensagem até aqui. Tu conheces as lutas que ninguém vê, tu conheces as lágrimas escondidas, tu conheces as noites de preocupação, tu conheces os sonhos que parecem distantes. Pai, eu oro para que o Senhor derrame agora sabedoria, força e direção sobre esta vida. Que a fé de Isaac seja ativada. Que ela aprenda a ouvir tua voz acima de qualquer circunstância. Que o Senhor ensine este filho e esta filha a não focarem na seca, mas na fonte. Pai, renova a mente deles. Que toda confusão seja substituída por clareza. Que todo medo seja substituído por fé. Que toda ansiedade seja substituída pela tua paz. Eu declaro que esta mente é território de paz. Eu declaro que nenhuma voz contrária terá mais autoridade do que a tua palavra. Senhor, libera também sobre eles a constância de Daniel. Que eles permaneçam firmes quando outros desistirem, que continuem caminhando quando outros pararem, que sejam encontrados fiéis mesmo nos dias difíceis. Pai,
Quebra agora todo espírito de desânimo, toda sensação de fracasso, todo pensamento de incapacidade, toda barreira invisível que tenta impedir o avanço desta vida. Em nome de Jesus, declaramos que novos caminhos estão sendo abertos, que portas certas estão se movendo, que conexões certas estão surgindo, que oportunidades alinhadas com o teu propósito estão chegando, que o favor de Deus acompanhe cada passo, que a sabedoria de Deus governe cada decisão, que a paz de Deus guarde cada coração. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não enxergamos. Ensina-nos a permanecer mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a obedecer mesmo quando não vemos resultados imediatos. Porque sabemos que o Senhor está trabalhando mesmo no silêncio. Sabemos que o Senhor está preparando algo maior do que podemos imaginar. E declaramos que aquilo que parecia travado começará a avançar. Aquilo que parecia impossível começará a se alinhar. Aquilo que parecia perdido será restaurado. Tudo para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se existe uma mensagem que você precisa levar deste vídeo para o resto da sua vida, esta não é a crise que determina o seu futuro. É a direção que você escolhe seguir durante a crise. Isaac prosperou porque ouviu a voz certa. Daniel venceu porque permaneceu constante. E você também pode experimentar uma nova estação quando decidir viver pelos princípios de Deus e não pelas circunstâncias. Lembre-se sempre, sua mente é território de paz. Seu deserto não é seu destino. Sua constância de hoje está construindo a vitória de amanhã. Fique em paz, continue caminhando e nos vemos no próximo vídeo.